me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor por longos anos. A rádio que faz a sua cabeça. Web Rádio Fraterno. A porta estreita é difícil por ela se penetrar. Exige esforços contínuos e nunca desanimar. O programa jovem feito para jovens, todas as terceiras e 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito bom por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira. Eita, que tucutum, 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 tucutum. O planeta já tá no ritmo, já faz uma semana. Não vamos deixar nossa peteca cair. Acordou borocochô e não sabe por quê? Bora de prece. Vamos logo que hoje, unidos do cuscuz com o espiritismo, a nação cuscuzeira está todo vapor. Bora primeiramente harmonizar o nosso date de hoje. Eita, que o negócio hoje é bom. Primeiramente, eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel para fazer a nossa prece inicial. Vamos nós. Hoje o cuscuz está com canjica, o cuscuz está com... qual é o outro? Foi... As meninas aí entrando na rádio. Gente, não é? Tá tudo gostoso. Gente, que bom que estamos juntos. Possamos elevar o nosso pensamento para o Mestre amado, em gratidão por podermos nos reunir nesta quinta-feira, em gratidão por podermos ter, no transcurso do dia, lembrarmos que hoje podemos ser melhores. Envolve-nos, Jesus, na tua luz, benfazeja, para que essa luz esparja, dissipando as sombras, as trevas, que porventura possam estar querendo dominar nesse momento nosso Brasil, nosso planeta. Que a tua luz brilhe forte, que encandeie os corações e nos conduza ao Pai, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, cadê ele? Cadê ele? Está no ritmo preto e branco, no ritmo do vozão, do jeito que a torcida Mof ama. O DJ JP, solta o som. De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana.
de Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido. Como uma estrela que não se descobriu no meio dessa imensidão, como uma flor que ainda não se abriu no meio desse nosso chão, uma corrente sem igual. Uma semente que traz em si a fé que vence todo o mal. Cada ser vivo é uma centelha, cada ser livre é uma certeza de que o bem é o nosso destino final. A mesma força que emana de ti é a mesma força que emana de nós. Somos mais fortes cantando assim, numa só voz. Tanta beleza vem do coração quando escolhemos nos darmos as mãos, quando entendemos que somos mesmo todos irmãos. É o pecador que então se redimiu, é Deus em nosso coração, é aquela dor que agora nos uniu, é Deus nos estendendo a mão, uma corrente sem igual. Uma torrente de amor que cura todo o mal. Cada vivência é uma centelha, em cada tropeço há uma certeza de que o bem é o nosso destino final. A mesma força que emana de ti é a mesma força que emana de nós. Somos mais fortes cantando assim, numa só voz. Tanta beleza vem do coração quando escolhemos nos darmos as mãos, quando entendemos que somos mesmo todos irmãos. Estamos de volta. Depois desse momento de harmonização, eu já estava aqui, tal qual uma flor de maracujá, depois de vários dias de chuva. Não me pergunte como. Você já sentiu o cheiro da flor do maracujá? Sinta, que eu direi, não sei o que dizer, só sentir. Vamos lá. Hoje, nosso date está no buco, 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 igual meu coração depois de uma velocidade de, crise de ansiedade, não. Um
igual a escola de samba do amor. Porque hoje o nosso tema é para desmistificar aquele tema tão falado, às vezes abordado, às vezes alvo de bullying na escola. Bullying é crime. Enfim, é sobre quem? Sobre quem? Os filhos do carnaval. Viemos para falar sobre essas flores do deserto. Porque sempre onde há escuridão tem que ter luz. Se você não tem um parente que é filho do carnaval na sua família, talvez seja você. É isso mesmo, vamos receber a nossa querida Sandra Araújo, o nosso Pumpum, nossa flor de mandacaru. Flor de mandacaru é ótimo. Boa noite, meus queridos irmãos. Que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, nos abençoe, nos ilumine, para que na noite de hoje, nestes momentos, nós possamos refletir acerca dos filhos do carnaval, né? Primeiro vamos refletir um pouquinho. Quem são os filhos do carnaval? Como se chamam os filhos do carnaval? São aquelas gravidezes que não são bem queridas, não são bem quistas. São gravidezes indesejadas, né? Então, aí a gente vai refletir que quando a gravidez é indesejada, ela redunda no aborto, na maioria das vezes. Redunda no aborto. E é aí que se encontra o grande motivo da nossa fala de hoje. Segundo as meninas aí, Paloma e Françoise, os filhos do carnaval que desabrocharão são como uma flor que desabrocha no deserto, né? É como uma luz que surge dentro de uma casa. Cada criança que nasce é um espírito que Jesus, o divino amigo, nos dá a oportunidade de receber para que nós possamos ajudar na evolução deles ou eles ajudarem na nossa evolução. E isso é importantíssimo que nós analisemos como fazer para que as gravidezes indesejadas sejam trabalhadas, né? Vamos lá. No Livro dos Espíritos, a questão 880, ela nos mostra uma coisa muito interessante. Ele diz assim: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Prestem atenção. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. A resposta. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Daí a gente fazer esta reflexão, que para não comprometer a existência daquele espírito que está reencarnando, né? Pois bem, as estatísticas, elas nos mostram que 60 milhões de abortos praticados por ano no mundo, pela ONU, né? Está nos mostrando que são 60 milhões. Aí a gente analisa a importância. O Brasil tem 1 milhão de abortos clandestinos por ano, 300 mil mulheres internadas com complicações e 10 mil morrem. Para cada 1 milhão de adolescentes brasileiras entre 11 e 19 anos, que engravidam a cada ano, 200 mil, de 300 mil, não, de 1 milhão, 200 mil abortam. É muito alto esse número, minha gente. É muito alto.
E se a gente for olhar nos artigos da lei brasileira, né? Do decreto da lei número 2.848, de 7 de dezembro, olha de quando, vejam só, de 1940. Olha como está a situação da lei. O artigo 128, ele nos mostra: não se pune o aborto praticado por médico quando o aborto é necessário, ou seja, quando é terapêutico. Quando é que ele é terapêutico? Quando é que ele é necessário? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se não houver outro meio, o único meio for o aborto, para salvar a vida da gestante, aí está aceito. E a doutrina espírita, ela nos mostra isso, que o único motivo que a mulher tem o direito de abortar perante a lei de Deus se ela estiver correndo risco de vida. Esse é o único motivo, não mais outro. E a outra parte da lei de 1940, no artigo 128, ele mostra também uma outra coisa. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é chamado de aborto sentimental, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, quando incapaz de seu representante legal. Aí existe essa outra possibilidade perante a lei brasileira, a legislação brasileira. A primeira é quando é terapêutico, é quando a mulher corre risco de vida, que, de acordo com a doutrina espírita, é o único que é aceito. E o outro é em relação ao estupro. Mas não, a doutrina não aprova. A lei dos homens, a lei brasileira aprova. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa escola particular, e eu tinha um aluno muito rebelde, bastante rebelde. Era um menino de 11 anos. E uma vez ele estava bastante rebelado na sala de aula, e eu cheguei para ele e disse assim: meu filho, por que você está assim? Aí ele disse: não me chame de meu filho. Eu não sou filho de ninguém. Eu sou filho de um estupro. Eu não passo de um filho de um estupro. Ou seja, ele estava sendo educado para o autodesamor. Autodesamor. A criança ser criada e escutar dos adultos uma fala dessa é um crime. É um crime que a gente comete com a criança. Ideal seria 1000 vezes melhor que desse essa criança, colocasse numa porta, ou desse para alguém, entregasse para o juizado de menores, mas criar uma criança dizendo que ela não vale nada porque ela é filha de um estupro, está colocando o alto amor da criança lá nos pés. Então, nós temos que ter muito cuidado. As crianças, elas não merecem esse tratamento. E como a gente, conhecendo a doutrina, sabemos que nada acontece por acaso, se ocorrer um estupro e alguém engravida depois de um estupro, que a gente pensa que engravidar é assim, fácil. Não é assim como a gente pensa, não. A gravidez é toda uma preparação feita no plano espiritual. Então, se a pessoa engravidou ocasionada por um estupro,
era uma gravidez necessária. Aquela criança, aquele espírito, ele precisa vir. E precisa, sim, reencarnar, chegar na Terra para a evolução dele. Nós temos que olhar com um olhar de bastante acuidade, com um olhar cristão, não só para a grávida, mas para a criança que está reencarnando. Tem que ser muito respeitada. Uma certa feita, a Ana Guimarães, ela estava ministrando uma palestra na Federação Espírita Brasileira sobre o aborto. E uma senhora entrou e assistiu à palestra. Quando terminou a palestra, chorou muito. Foi falar com a Ana e disse para ela o seguinte: hoje eu saí de casa desarvorada. Eu não sou espírita. Eu nunca entrei na casa espírita, é a primeira vez. E na minha casa, eu sempre fui como uma rainha. Eu com 5 filhos homens e o meu marido. Sempre me trataram com muito carinho. Um dia, já entrando na menopausa, eu desmaiei, me levaram para o hospital e o médico descobriu que eu estava grávida. E quando eu tive o bebê, era uma menina. Então, meu posto de rainha foi dedicado exclusivamente para essa filha. Uma filha muito amada por mim, pelos meus 5 filhos e pelo meu esposo. E nós paparicamos demais essa criança, demais. Quando ela entrou na adolescência, ela ficou muito rebelde, porque ela queria, como se ela quisesse voar. Ela se sentia muito sufocada. E um dia ela saiu de casa, era carnaval, ela saiu de casa e na saída dela, com os coleguinhas, com 14 anos, com os coleguinhas todos, tudo da mesma idade. Quando ela voltou, deu a madrugada, ela não chegava, eu fiquei muito angustiada. E o dia amanheceu e ela não chegava. E o tempo passou e ela não chegava. Quando foi dar meio-dia, me ligaram do hospital. Ela estava toda machucada. Ela foi estuprada por todos os colegas dela. Todos. Eles beberam, ficaram e os médicos cuidaram dela, e nós choramos muito, todo mundo, e o tempo passou, e ontem, nós descobrimos que ela estava grávida de uma criança, uma gravidez obtida no carnaval. E o que aconteceu? Nós nos reunimos, a família toda, e quando nos reunimos, eles todos disseram, ela não sabia nem quem era o pai, e foi estuprada, ela não sabia quem era o pai. Então, todos votaram para ela abortar. E ela ficou calada, e eu fiquei calada. E os 5 filhos disseram que era melhor ela abortar. E o meu marido também. Então, se fosse por votação, 6-2. Aí eu disse, o que é que você acha, minha filha? Ela disse, eu quero conversar só com a senhora. Aí eles saíram e ela disse, eu não quero abortar. Eu quero ter meu filho. Aí eu disse, pois eu vou sair e vou pedir uma luz. Ninguém aceitava.
E ela saiu. Ela saiu pedindo a Jesus que mostrasse uma luz para ela. Dirigiu até o centro da cidade, ali na Avenida Passos, na rua Avenida Passos, onde a Federação Espírita Brasileira, ela passou na porta e viu que o tema da palestra daquela noite era sobre o aborto. Ainda eram 18 horas. Ela disse, mas eu vou esperar. Eu tenho certeza que esta é a resposta de Deus. E assistiu à palestra sobre o aborto. Chorou quase a palestra toda. Para quem conhece a Ana Guimarães, que é uma das minhas preferidas, sabe que a gente chora nas palestras dela mesmo. Tocam muito os nossos corações. E ela disse, está aqui eu estou aqui. Esta é a resposta de Deus para mim. Foi a sua palestra. E foi embora. Foi embora, cuidou da sua filha. Sua filha, a gravidez foi adiante, a criança nasceu e era uma menina. E ela disse, mãe, agora eu vou estudar e a senhora vai ser mãe da minha filha, vai cuidar dela. E nós nos reunimos, eu e os meus filhos, combinamos que iríamos educá-la de forma diferenciada. Ela iria aprender a viver diferente do que foi a mãe, que era a minha filha. E hoje, Ana, eu venho lhe dizer que a minha neta está sendo criada por mim, pelos meus filhos e pelo meu marido, totalmente diferente. E a minha filha hoje estuda, está fazendo um curso universitário e amadureceu. E nós estamos cuidando da nossa filha, da nossa neta. Porque a minha filha, quando era pequena, ela ia seminua no carnaval, porque era o que ela escolhia, era de Colombina, era o que ela quisesse, nós todos fazíamos o que ela queria. E com o que aconteceu, nós descobrimos que não tem sentido a brincadeira irresponsável. Tudo que nós fazemos, as nossas escolhas, nós temos que assumi-las. E é de acordo com essas escolhas que nós vamos vivenciar a caminhada evolutiva. Então, vamos lá. Existe o aborto eugênico, que o aborto eugênico é o realizado nos casos de fetos defeituosos, ou até mesmo com possibilidade de se tornarem defeituosos no futuro. Ainda tem essa, para vocês verem como tem várias situações. E a gente vai ver o que a doutrina espírita nos diz. Por que não ao aborto? Porque o aborto é infanticídio, é matar uma criança, é tirar a vida de uma criança. Porque o filho, ele não é dado para a gente, ele é um empréstimo. Nós recebemos o filho emprestado para depois a gente prestar contas. E quando nós chegamos no plano espiritual, vai ser cobrado para nós o seguinte: o que foi que tu fizestes dos filhos que eu te confiei? Né? Nós temos que prestar conta. Porque o filho é um empréstimo. Ele não é dado. A gente diz, é meu filho. Não. Ele é primeiro filho de Deus. E ele foi emprestado para que nós cuidássemos dele da melhor forma possível. A mulher, por que não ao aborto, continuando? A mulher, ela não é dona da vida gerada, ela é dona da vida dela. E, vírgula, ela é dona da vida dela para ela viver, para ela saber como
progredir. Ela não é dona da vida dela se pensar em tirá-la antes do tempo. Não. Porque só a Deus é dado a permissão, só Ele é quem permite a hora de nós reencarnarmos, a hora de nós partirmos. E o aborto, ele é uma desencarnação violenta. Sim, é uma violência muito grande. É uma violação do direito básico da vida. Não estamos na Terra para gozo irresponsável. Se nós queremos gozar em termos de brincadeira, de tudo, podemos fazer, mas não de forma irresponsável. Não temos o direito de sermos irresponsáveis, principalmente depois que a gente compreende, né? E o aborto, ele é um homicídio deliberado. É mais fácil a gente conviver com filhos que são problemas do que com inimigos. Porque os filhos problemas, nós vamos estudar estratégias para ajudá-los a evoluir. E o inimigo, não. O inimigo é outra história. Então, quem é o inimigo? É aquele que é resultante de um assassinato. Ele foi assassinado, ele se torna inimigo, lógico. Ainda mais se você amarrar uma pessoa todinha, as mãos, os pés, a boca, os olhos, quando terminar de matar, aí qualquer um vai dizer assim, isso é covardia. E uma criança dentro de um colo uterino, ela está mais do que amarrada, ela está totalmente presa. Aí é que é mais sério, né? Em que momento? Vamos tentar ver qual é o momento em que a alma se une ao corpo. Qual é esse momento? A união, ela começa na concepção, na hora em que se encontra o espermatozoide com o óvulo, que se forma o ovo ou zigoto. Aí, nesta hora, nós descobrimos que é a hora da concepção, né? Mas ela só se completa com o nascimento. Nessa hora, já é um ser vivo. Mas só é completa depois do nascimento. O Livro dos Espíritos, a questão 344, é que faz essa pergunta. Em que momento a alma se une ao corpo? Aí a resposta é: a união começa na concepção, mas só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela, a criança, se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, 14, a gente vai ver eu recomendo para vocês, que é muito interessante, a gente vai ver uma fecundação assistida pelos construtores espirituais que agem. Como é que eles fazem? Olha como é lindo o trabalho do plano superior. Eles esperam do lado de fora que o casal tenha um relacionamento sexual. Quando termina, que o homem se vira para dormir, porque ele fica extenuado, aí os benfeitores, que são aqueles que preparam para o nascimento de um ser humano, eles chegam com uma espécie de lupa, é como se fosse uma lupa, e coloca aqui no baixo ventre da mulher, e eles procuram
qual é daqueles milhões de espermatozoides, qual é o espermatozoide que está mais apto a aquele espírito reencarnante que vai agora reencarnar. Então, eles pegam, e se for gêmeos, eles procuram os dois espermatozoides. Se for trigêmeos, a mesma coisa. Eles são cientistas do plano maior, e eles selecionam o espermatozoide, e este é o que adentra o óvulo. Não é qualquer um, a pessoa não engravidou porque é por estupro, não engravidou por isso ou por aquilo, não. Ele engravidou, a pessoa engravidou porque o plano superior permitiu, preparou e organizou quem vai reencarnar, viu? Isso está no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, capítulos 13 e 14. Eu apenas dei uma palhinha para vocês sentirem a vontade de ler e compreender bem direitinho. Eu só mostrei um detalhezinho. Vale a pena conferir, viu? É a fecundação que é assistida pelos construtores espirituais, é o que eu acabo de dizer. No Livro dos Espíritos, na questão 358, ele pergunta o seguinte: constitui crime no período da gestação? A resposta é: há crime sempre que uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que se está formando. Aí está na questão 358 do Livro dos Espíritos. É muito interessante a gente observar o que a espiritualidade superior nos mostra para que a gente esteja atento e consciente de nossas atitudes. Aí, se alguém que me escuta já abortou, aí diz assim: Sandra, e eu? O que eu faço para me redimir do meu erro? Qualquer pessoa que já tiver cometido qualquer crime contra a lei de Deus, a gente está aqui, a gente que eu estou dizendo, cada um de nós, que é o momento em que a gente reconhece a nossa falha moral que a gente cometeu, a gente se arrepende. Quando a gente se arrepende, a gente já volta para o caminho evolutivo. Aí, o que a gente pode fazer, já que eu abortei? O que eu posso fazer? Então, a gente vai pedir aos nossos anjos guardiães que nos mostrem uma luz. E a gente vai vendo ao longo do caminho, a gente vai encontrando. Se você não quer adotar uma criança, você pode amadrinhar ou apadrinhar uma criança órfã. Você vai lá, você visita, você leva seu carinho, você leva um lanchinho, você chega perto. Pode ser. Mas também você pode ajudar uma mãe que está grávida e que não tem condição de sustentar a gravidez, ajudá-la a ter seu filho, ajudá-la a sustentar essa criança. Da gente ir se reconstituindo. Nossa mente, a vontade de fazer alguém feliz faz com que a gente consiga superar as nossas falhas. Agora, uma criança com anencefalia, que nós sabemos que retira uma parte do cérebro
às vezes até o cérebro quase que total, a criança nasce sem ele, aí por isso as pessoas acham que têm direito de fazer o aborto. E, no entanto, os pais de anicéfalos, eles curtem tanto seus filhinhos que eles comemoram cada mês como se fosse um ano de nascimento. Porque uma criança que tem anencefalia, ela tem muito pouco tempo de vida, mas esse tempo de vida que ela tem é necessário para o progresso espiritual. Aí vocês dizem assim, Sandra, e se for só um dia? Um dia já é de utilidade, sim, viu? Então, existem casos que a gente não tem condição. O bebê Jackson, ele superou todas as expectativas dos médicos e conseguiu chegar aos 5 anos de idade. Foi a criança anicéfala que mais viveu. O bebê, ele sem 80% do cérebro, ele não tinha 80%, e ele superou as expectativas. E os pais descobriram, porque dizem que a criança anicéfala, ela não tem gosto, ela não sabe do sabor, e a mãe ia anotando tudo. Foi um verdadeiro. Sandrinha? Né? Pois bem, meus irmãos, o nosso tempo agora eu vou deixar para que as meninas façam perguntas, para que a gente possa concluir a nossa fala. Que Jesus nos abençoe. Sandrinha, que colocações excelentes. Então, pessoal, bora pegar a vossa cumbuca de cuscuz, vamos pegar o refil. Então, eu já estou aqui com a minha caneca do tamanho da minha cabeça, que está mais para uma caçamba, para pegar o meu refil. Então, cadê ele? Cadê ele? O reizinho, o DJ JP. Daqui a pouco, hein, galera? Na hora que bater aquela fome, não passe à vontade. Passe na De Oliva Pizzaria. Pizza feita de massa crocante italiana com vários recheios. Só de pensar já me deu água na boca. E aí, peça a sua agora mesmo. O WhatsApp 34836346.
as nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir partido faz da vida a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, posso ouvir às vezes a tristeza cega os olhos, às vezes a tristeza cega os olhos, mas sempre tua voz podemos escutar. Estamos de volta e com humilde canto, trazendo um frescor nos meus ouvidos, além de dar um frescor nos meus lindos olhos e ouvidos aos domingos de manhã e também na hora da prece lá no Centro Espírita Lar dos Humildes. Quem não chorou e nem se arrepiou, que o diga. Gente, estamos aqui de volta com o nosso intervalo, com essa música maravilhosa e já preparou a cumbuca, o refil, pega a manteiga que for, pode ser tofu, que bora botar fogo nesse cuscuz. Não é fogo na Babilônia, pelo amor de Deus, é fogo no cuscuz, o pinga-fogo. Alô, 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 Françoise Marie! Gratidão, Paloma. Gente, boa noite a todos os ouvintes, né? Sandrinha, que bom tê-la aqui em nossa companhia. Mas vamos ao que nos interessa, né? As perguntas que ficam. Como é que fica o plano espiritual? Quando você falou das encarnações durante o carnaval, como é que fica o plano espiritual organizando? Se vem, você comentou que é todo feito uma organização para que se chegue à fecundação. E aí, como é que fica o plano espiritual? Porque as pessoas estão ali, estão na folia, e estão no carnaval, e aí vem, e muitas vezes os filhos do carnaval são reencarnações compulsórias, não é? Mas como é que foi feito isso? Será que a gente pega o espírito lá e joga para cá? Como é que é feito esse processo? Não é. As encarnações compulsórias é verdade que elas ocorrem. E principalmente no carnaval. Se aproveitam os momentos de relax das pessoas, elas relaxam bastante e elas não estão atentas à importância do que elas se comprometeram no plano espiritual. Aí elas vão brincar desarboradamente e o plano espiritual está vigilante, está atento. E aí, se é a hora que foi permitido, é a hora... E tem mais, as pessoas elas recebem
além de receber a oportunidade de engravidar, elas recebem orientações, elas recebem força, harmonia, para poder terem a condição de assegurarem essa criança, esse espírito que está reencarnando. Embora muitas pessoas a gente veja com monoideias, ou seja, com a ideia única de querer tirar a criança, de querer cometer o aborto, elas recebem sim. Aquela velha história que a mulher, quando está grávida, está em ação de graças, é verdade. Ela é muito bem envolvida espiritualmente quando está grávida. Então, toda a proteção eles tentam, mas nós temos as nossas escolhas, nós temos nosso livre-arbítrio. E a espiritualidade superior, orientada por Deus, pelo Cristo de Deus, né? Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles aconselham, inspiram, vêm através de sonhos, fazem todo o possível para a gente não cometer o aborto. Mas é como você diz, é uma reencarnação compulsória, a grande maioria. Viu? Os filhos do carnaval. Foi o caso que eu contei, né? Não, quer dizer que eles não têm nenhum compromisso e recebem um espírito, é isso? Eles não têm compromisso. Não, eles não têm compromisso com aquele espírito, mas podem receber para ajudá-lo, é isso? Uma reencarnação compulsória não quer dizer que não tenha compromisso com ele, não. Tem sim. De alguma forma tem. Às vezes é um compromisso direto e às vezes é um indireto. Aí você diz, como é o direto e o indireto? O direto é quando já é uma pessoa que no plano espiritual eu me comprometi para receber como filho. E o indireto é que é alguém que eu me compadeci e eu peço para ajudar. Mas sempre o pai e a mãe estão envolvidos nisso. Não tem esse negócio de ser só a mãe, não. O pai também. O pai é porque a gente vê a maioria dos pais serem, uma boa parte, não é a maioria, não, também estou exagerando, uma boa parte dos pais serem irresponsáveis, então te vira. Quem mandou tu engravidar? Quer dizer, ele não tem responsabilidade nenhuma. Tem, do mesmo jeito. A responsabilidade é igual de ambas as partes. Viu? É importantíssimo isso. É contigo, Isabel. Pronto. Sandrinha, uma das questões que eu ia te perguntar, você já respondeu, e é bom a gente frisar, não é? Seja qual for a doença congênita da criança, do feto, tem um porquê, né? Tem um porquê. Então, não é motivo da gente fazer aborto, no caso da ideia de eugenia. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. A gente sabe que a gravidez não é só a mulher que faz, né? É o casal que faz. De repente está ali na folia, aí o homem e a mulher acabam se esquecendo das responsabilidades e a mulher engravida. Só que o homem vai embora, abandona, para ele foi só um momento fugaz e não é importante. Qual é a responsabilidade desse homem que abandona a mulher, que abandona a responsabilidade e ela acaba optando pelo aborto? Porque para ela já foi abandonada, tanto emocional quanto materialmente. Qual é a responsabilidade dele e dela? A responsabilidade de ambos é 50% para cada um. Do mesmo jeito. Todos dois têm a mesma responsabilidade. Não tem esse negócio que, porque está no corpo da mulher, é só ela responsável, não. Todos dois têm a mesma responsabilidade para com aquele espírito que está reencarnando. Não tem essa de... Agora, tem uma coisa que é muito interessante da gente falar. Existe, por exemplo, se a mulher ela se comprometeu de ter a criança e não assumir a criança, existe essa possibilidade. É 1000 vezes melhor que ela tenha a criança e doe e faça a doação do que ela tirar a vida da criança.
Existe também, porque já foi comprovado pelos benfeitores, a gente vê através da psicografia, existe também o caso de crianças que são de mães que se comprometem para ser só mãe, só para a criança nascer, e a mãe adotiva já está comprometida. Existe também. Mas aí, nesse caso, o pai biológico não tem nenhuma responsabilidade. Mas no caso da mãe ficar grávida e ela abortar porque o pai abandonou, ele tem a responsabilidade tão quanto a dela, ou mais. Eu vou só emendar aqui uma questão, viu, Sandra? Desculpa, Fran. É porque eu conheci um casal que é assim, sempre que ela engravidava, ele não gostava, ele se aborrecia e fazia ela abortar, levava ela lá em determinado local para ela abortar. Qual é a responsabilidade desse marido e dessa esposa, que era obrigada a ir? Olha, Isabel, nesse ponto aí, eu acho que a responsabilidade é igual. A dele é maior, mas a dela também é igual. Porque eu, um dia, com 14 anos de idade, eu engravidei. E foi um verdadeiro pandemônio na família. E eu disse de mim para comigo, se não quiserem meu bebê, eu fujo, mas eu vou ter meu filho. Eu dizia. De mim, eu não aceitava a possibilidade nenhuma de abortar. Então, se uma menina de 14 anos já pensa assim, uma mulher casada que o marido faz ela abortar, ela só aborta porque ela deixa. Então, ele é o maior culpado porque ele quer que ela aborte. Sabrina, será que a gente sabe que quando tem uma relação abusiva, né, e que assim se torna, eu acho que cada caso é um caso. Porque no caso de uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, ela se dobra porque ela não sabe dizer não. Isso aí passa a ser até uma doença. Acho que a gente tem que ver com outro olhar, porque geralmente o homem sempre tem razão e a mulher é a que é libertina, mas não é por aí. Particularmente, né? Eu estou dizendo assim, a gente vê que em relações abusivas, geralmente é o homem que conduz e que manda e que quer daquele jeito e pronto, e aí a mulher vai e se submete. Não é isso? Filha. Na verdade, a relação abusiva não existe. Tem os atenuantes, né? Isso. Não existe de jeito nenhum aborto sem que a pessoa, por causa do abuso, quanto maior for a agressividade, mais responsável ele é. Mas ela pode fugir. Ela pode fugir na hora que ele dorme. Ela pode fugir, sabe? Ela tem que lutar para poder cuidar dos seus filhos, seus rebentos. E a gente ainda indo para o carnaval, a gente observa esse momento que é tão ainda ilusório, momentâneo, fugaz, porque ele realmente é fugaz, que as pessoas ainda criam lá das bases, né, da antiguidade, nas festas carnavalescas, como a gente já falou aqui semana passada, mas a gente observa que o carnaval ele tem infelizmente tem essa energia que contagia e que a gente vê que as pessoas estão, depois do carnaval, arrependidas das besteiras que fizeram, daquilo que passou, do momento, que é assim, vale tudo, mas vale tudo na bebida, vale tudo no sexo desenfreado, vale tudo no beijo, vale tudo na folia, e aí vai. Ele pode ser interpretado. E deixar bem claro que a doutrina espírita, ela não nos proíbe nada. Nada, nada, nada. A gente é que tem que aprender a lidar com as consequências dos nossos atos, não é, Sandrinha? Exatamente. Para a gente fechar, eu queria só suas considerações finais, Sandrinha. A minha fala, para fechar, é o seguinte: meus amigos, vamos brincar, sim,
Não é proibido, o sexo ele faz parte, a sexualidade ela faz parte do ser humano. Não é feio, não é impuro, não é sujo. Se não existisse a necessidade da sexualidade, se não fosse limpo e bonito, nós não estaríamos aqui. E através do sexo é que vêm os filhos, não é? É que nós perfilhamos, mas que saibamos brincar de forma responsável, porque temos que assumir. Ah, Sandra, mas é filho da pílula. E daí? É filho da pílula, mas é filho. E eu vou assumir. Eu estava tomando anticoncepcional, eu não tenho culpa. Não. Tem compromisso. Não é culpa, é compromisso. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Fiquemos na paz de Deus. Sandrinha, que consideração final linda, incrível. Gente, é com essas considerações finais e com a noite de hoje, nosso date, que vamos finalizar com uma boa prece final. Mas antes da prece final, faltou um minutinho, eu gostaria de dizer a todos vocês da Nação Cuscuzeira que estão pensando em pular carnaval. Gente, é bom a gente fazer o quê? Uma vibração de amor. A gente tem que sintonizar, seja no centro espírita, no plantão de carnaval, seja em casa, para você que, eu tenho medo de sair no carnaval, vibra com a tua melhor vibração. Chama teu mentor, a equipe espiritual familiar, para estar contigo. Faz uma prece, ou redobra a prece, porque aí se torna um momento único. E aí você se protege e protege a todos que você ama. Então, gente, bora fazer a nossa prece final com a nossa querida Isabel de Quixadá. Eu acho que tu errou. É porque tá muito frio, congelou meu cérebro. Oi, Fran! Simbora, Fran! Pode congelar o cérebro, Paloma. Nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa prece, vibrando por todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, onde quer que estejamos, dentro dos carros, nos nossos lares, numa sala de aula, onde for que a gente esteja. Senhor Jesus, Mestre Divino, Irmão maior de caminhada, Governador do planeta Terra, que possamos, nesses dias que se antecedem ao Carnaval, que amanhã e depois, na subsequência dos dias, vibrar por tantos irmãos que ainda incompreendidos por si mesmos, permanecem no orbe terreno, promovendo o desequilíbrio nas festas carnavalescas, que possamos ser luz onde há escuridão, ilumina o nosso Ceará, os nossos outros estados, o nosso país, de uma forma uníssona. Que sejamos, Senhor, vigilantes nesse período, com os nossos pensamentos, nossas atitudes, pois elas significam que nós estamos amadurecendo e melhorando automaticamente a nossa energia vibratória. Ilumina também, Senhor, aos necessitados de pão, aos que estão nos asilos, que estão nos manicômios, que estão nas prisões, que sucumbiram pelos vícios das drogas, os opiáceos, que possamos, Senhor, estarmos atentos às quedas, aos desequilíbrios que são muito comuns nesse período do ano. E, principalmente, que possamos ter uma ótima noite de sono, cheia de energias, de bons fluidos, e possamos trabalhar enquanto isso. E que o nosso cuscuz possa chegar pelas ondas do rádio a cada casa, a cada residência, colocando um pontinho de luz em cada lar,
Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, não se esqueçam, vamos emanar muita energia positiva, bebam água, e se estiver chovendo, repangalejando, onde você estiver, não se esqueça, repangalejando, tome cuidado, agasalhe-se e também não hesite em ajudar o próximo neste momento tão difícil. Então, gente, cuide-se e tchauzinho, tchauzinho. Missão cumprida. Beleza, João? JP. Oi. O Diego perguntou sobre os últimos episódios. Você já colocou no Drive? Já botei. Já? Pronto, show de boleta. Só o de quinta-feira passada, que teve um probleminha já no final. Porque teve uma queda de energia, aí como eu tava só com o monitor, não deu pra me monitorar, entendeu? Certo. Aí teve uma queda de energia e o bicho parou de gravar, mas eu mandei. Tá mais de 50% lá.